Equus. 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 Take me. Oh, down. Easy boy, easy boy, easy boy. Equus the God Slave, faithful and true. That's it. He's good. He's good. He's good. Equus, son of Flecquus, son of Nequus. Walk. Here we go. Here we go. The king rides out on Equus, mightiest of horses. Only I can ride him. His neck comes out of my body. It lifts in the dark. Equus, God's slave. Now the king commands you. Tonight we ride against them all. The hosts of Bola, the hosts of Jodhpur, all those who show you off for their vanity, tie rosettes on your head for their vanity. Come on, Equus, let's get them. Trot. Steady, 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 steady. That's it. Steady, steady. Cowboys are watching, taking off their Stetsons. They know who we are. They're admiring us, bowing low onto us. Come on now, show them. Canter, canter. And Equus the mighty rose against all. His enemies scatter. His enemies fall. Turn. Trample them, trample them, trample them. Turn. Trample them, trample them, trample them. Turn, 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 turn. I'm stiff, stiff in the wind. My mane, stiff in the wind. I'm raw, I'm raw. Do you feel my raw? Feel me on you, on you, on you. I want to be inside you. I want to be inside you and be you forever. One person. I love you. Bear me away. Make us now. One person. One person. One person. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você. Galera, é o seguinte, que a professora de psicopatologia passou um trabalho sobre o filme Equus, né, pra gente, digamos, contextualizar com os teóricos conhecidos, psicanálise, fenomenologia e tudo. Tá gaguejando. E algumas coisas que eu identifiquei, mas outras não. Assim, quais são as impressões que vocês tiveram desse filme? Vocês assistiram? Mas a gente assistiu semana passada, mano. E aí? Mas a gente pode ver, mas o filme ele trata do moleque lá, né, o Alan, que ele tinha um negócio lá com os cavalos e tal, aí ele trabalhava no Aras, aí arrancou os anados dos cavalos, deu uma furada lá com uma foice lá. Aí ele foi para um hospital, né, um instituto lá, para ser Recuperação de jovens, né? É. Aí o filme trata basicamente disso, né, da relação dele com o analista também, o Dr. Dysart lá. E ver toda essa questão do processo de cura, etc. Aí a história do filme é mais ou menos assim, mas que ele tinha lá o pai e a mãe dele muito religiosa, e ficava contando histórias bíblicas pra ele, e isso foi sendo introjetado por ele. E tem umas cenas marcantes, tipo quando ele começa a introjetar uma parte lá da questão do cavalo, do deus Equus, tipo uma passagem do Gênesis que ela faz, e ela fala sobre a questão lá dele, uma parte que o cara fica um ser só com o cavalo, e tem uma cena lá quando ele fica criança, tá brincando no castelinho, passa um cara lá com o cavalo, aí ele olha assim pra cima, vê aquela imagem, de repente ele é levado pelo cavalo e fica lá andando, né, na praia. Mas pode ser também, mas que ele quer repetir aquela sensação de prazer que ele teve com o cavalo. Justamente aquele estado de unicidade, né? Por isso que a mãe dele cita aquela coisa de que quando os exploradores vieram aqui na América, os índios vinham uma pessoa comum só, e aquela imagem da unicidade com o cavalo ficou representada, assim. É um momento que ele consegue experimentar a liberdade plena, que ele sai de qualquer domínio de interdição e pode
viver plenamente sem qualquer lei ou... Mas tu já falou essa parte da interdição, quando os pais deles tiram ele do cavalo. Pois é, né? Tem interdição, mas talvez não seja tão... Justamente porque ele não é neurótico. Mas assim, é um objeto como se fosse perdido. Ele tenta pegar essa interdição, mas ele não introjeta ela e tenta simbolizar de uma outra maneira, de modo que ele não entra em contato com aquilo. Ele entra em contato apenas com aquele ser único que ele tem. Então a gente pode pensar aquilo como um trauma dele, né? Que veio assim que... É um trauma que ele tenta sempre reviver, o tempo todo, mas tentando de algum modo simbolizar, algum modo quase impossível. E aí ele começa a simbolizar de um modo que não tem nenhum parâmetro que a gente pode falar com a realidade, como ver a genealogia de um cavalo e ver ele como um ser divino. Mas o que é interessante da linguagem é que a gente pode estabelecer analogias. Pois é, o paralelo assim é a gente que pode de algum modo se exprimir, né? eu vejo assim que ele não tem símbolos assim suficientemente adequados à realidade para lidar com aquelas demandas internas dele, sabe? E isso é a característica dele. Tanto é que ele surta, né? Que o surto é justamente o momento que ele não tem como simbolizar pela palavra, então ele passa ao ato de um modo que ele tem que externalizar, tem que canalizar a energia dele de algum modo. Eu só lembrei do real, que lá que eu falo. Todo mundo tem algo que não consegue dizer, né? E justamente esse ato, essa função da linguagem que é de significar as coisas, mas ela não pode dizer tudo. E sempre a experiência com aquilo que você não pode significar é dolorosa. E para ele jogou em cima do cavalo, aos poucos assim, traços de significante que ele conseguiu colocar, né? Com aquela reza da mãe, né? Aquela passagem da Bíblia. Né? Até o que o próprio Tchekos lá que ele bota, que eu não sei nem o que ele é Tcheco, né? Tchaca, né? Tchaca. De que se escoteando e colocando. Eu acho que ele tem uma significação fundamental no filme. Se você for O que é que para o cavalo? O que é que controla o cavalo? Né? O deus dele é o Tcheco. Tanto que quando ele vai colocar no cavalo, né, passa todo aquele ritual, né? Quando ele coloca aquela parte da vara na boca do cavalo, eu não lembro muito da comunhão do catolicismo, né? Engula o corpo de Cristo, né? O sangue de Cristo, e ele está como se fosse ele coloca a vara, né, na boca do cavalo e depois coloca na areia, que é um momento de comunhão que ele tem com o cavalo. E todo o símbolo que ele constrói tem alguma coisa a ver com religiosidade, que é justamente entrar em comunhão com um ser divino, supremo e abstrato, né? Se você for compreender essa experiência desse ajustamento psicótico, podemos dizer assim, na fenomenologia, você vai ver que tem uma total relação dessa real com o imaginário, como o Merleau-Ponty fala do fio condutor, dos fios dos sonhos com o tecido propriamente concreto. Então o ser humano ele é compreendido através dessa relação das duas coisas. Então acaba com essa dicotomia homem-mundo, sujeito-objeto, sei lá o quê. Então ele pode ser compreendido através dessa dinâmica processual que tem, dele com o seu Deus, ou com suas experiências lá que teve, a partir de tudo que foi sendo construído, e como é que ele consegue simbolizar aquele mundo que ele vive, né? Então essa experiência dele é o próprio vivido. Mas pra ti, Lucas, tá dando pra entender mais ou menos agora? Tô começando a entender, assim. Vocês querem falar mais dos teóricos, especificamente? Eu li algumas coisas sobre o Raj. Pode falar aí. Fala aí, pô, eu achei. Falem mais aí. Eu tô precisando mais, tá? Ele recalcou tanto do sexualidade do Raj que ele teve só bebida, né? Mexeu muito comigo. Não consegue falar. Vai dar certo. Não, eu ver com as couraças de Raj, não. Eu li um pouco sobre o Raj. Não, eu li sobre a caracterologia dele. Assim, dos tipos, né? Do oral, tipo oral, do tipo esquizoide, do tipo rígido e tal, mas eu não consegui enquadrar. Seria mais ou menos do tipo esquizoide, né? Que ele fala justamente que digamos, a energia da pessoa, que seriam as pulsões dela no corpo, elas se manifestam de um modo que elas ficam, digamos, muito presas à parte central do corpo. E elas não conseguem se manifestar para a superfície, por isso que acontece uma cisão entre os sentimentos e a ação. Digamos, as pulsões, as contingências internas e as ações que se tomam, né? Até os símbolos que se usa para externalizá-las. Aí tem um caráter de intencionalidade do próprio contato, né? Porque a nossa pele poderia ser encarada como uma espécie de barreira entre você e o mundo, só que tem a dinâmica processual de relação que existe entre as duas coisas, né? Então, já que tem essa questão do corpo, o corpo se expressa através desse vivido. Então, o corpo é como se fosse a manifestação de tudo o que tem da relação do humano. Uhum. No caso dele, isso fica bem evidente, dele ter todo aquele ritual e ter a questão de ficar lá nu, se batendo, né, fazendo lá aquele ritual dele, e tal. E também de ficar lá em cima do cavalo. Quando ele fica nu lá, quando ele tem o momento do surto mesmo, né, podemos dizer assim,
ele tá nu também e tá com o Deus dele lá vendo tudo, né? Tem até a cena do final que ele fica lá, Deus vê tudo, o Eccles fica relembrando a passagem, né? Aí tem esse momento que ele precisa então cegar os cavalos pra não verem ele, né? Que ele vai tipo trair o Deus dele porque tá tendo lá tá com a menina lá no caso. E de acordo com a psicanálise, como é que vocês veem isso? Assim, assim, pelo que eu li, entendi, eu acho que assim da lacaniana, né? Freud tem toda a explicação sobre isso, só que eu não sou muito aprofundado, né? Assim, eu gosto mais de Lacan e mais do livro. Ele fala muito que o fator balizador desse lance de neurose, psicose, justamente é o nome do pai, né? Que é justamente aquilo que estrutura, assim, a cadeia simbólica da pessoa, né? Aquele é o primeiro, digamos assim, o primeiro significante, assim, que como é que eu posso dizer, que encadeia certos sentidos para os outros. E no caso dele, até eu senti até dificuldade de ver isso, entendeu? Com relação, fala em foraclusão do nome do pai, né? Como se o nome do pai existisse, mas ao mesmo tempo a pessoa, pode dizer, ela deixa de lado, ele tá lá, vai foracluir aquilo que você tá lá, mas você finge que não vê, mais ou menos, né? Mas eu vejo ele em certas relações, né, com que ele vê um pouco de lei. Né, e vejo também que ele simboliza mais ou menos assim o desejo da mãe dele. É justamente o nome do pai, né, é mais ou menos isso, pelo que eu entendi. Né? É o significante que dá, mais ou menos, que estrutura o desejo da mãe para a pessoa. Por isso que é tão marcante aquela história da realidade, da religiosidade da mãe dele. Entendeu? Em contraposição ao pai, né? Porque é aquilo que ele busca, então o que a mãe dele busca, o que o desejo da mãe dele busca, para onde o desejo da mãe dele está direcionado, é mais ou menos o dele também, quando você vai olhar, essa busca de uma relação com Deus. Entendeu? E a mãe dele é isso. Entendeu? Foi mais ou menos isso que eu vi. E no caso, ela que fala poderia até do ser diabo, né? Que poderia ser o... Exatamente. Aqui é como se fosse como se fosse uma relação especular dele com a mãe dele. Tem um pai, certo? Mas acho que é um pai importante, mas não tanto. É mais a mãe o central ali. Pois é, essa relação especular, eu acho que ela é transposta para a relação dele com o cavalo. Exatamente. É, e no caso, a relação especular é um corpo unificado. O Eccles, né? No caso, poderia ser um grande outro dele, no caso. Que ele viu através do desejo da mãe dele. Pois é, mas ao mesmo tempo que ele pega esse desejo da mãe dele, mas ele distorce. Porque ele vai pegar a genealogia da Bíblia de acordo com o cavalo, não é como tem como a mãe dele lê propriamente, né? É de acordo. Ou seja, ele tem uma realidade própria daquilo. Se você for entender na filologia, essa realidade própria é uma escapatória que você tem de viver num mundo insuportável. Então você simboliza aquilo de maneira que você consiga se articular e se afirmar perante o mundo. Uma coisa interessante que eu li sobre o psicótico é que o delírio dele é simplesmente um modo próprio que ele tem de se ajustar. Não é necessariamente uma doença, é simplesmente um modo como qualquer outra pessoa tem de se ajustar à realidade. Mas o dele é distorcido, apenas isso. E até a parte que o médico fala, né? O que é normal. Exatamente. Vocês conseguem me explicar porque eu não consigo. Justamente acho que tem um embate com o real aí. Porque ele está querendo dizer, mas ele não consegue. Mas é uma coisa que causa angústia dele. Entendeu? Só não é simbolizado. Ela está lá presente, só não é simbolizado. Ele se martiriza, né? Se autopune, segue os cavalos, etc. O Alan também. E aí, de certa forma, todo mundo tem o seu ecos, digamos assim. Mas só que esse ecos da maioria das pessoas é aceito pela sociedade. Porque todo mundo extravasa esses problemas que tem consigo mesmo da forma que significa o mundo, certo? Só que alguns são mais distantes justamente porque contrastam com as áreas da sociedade. E se a gente for prestar um pouco mais de atenção, a gente vê que a grande questão do filme é essa questão de você ter essa relação entre normal, que seria patológica, até porque o próprio Dr. Martin lá, ele fica com essa coisa de ver o Alan, tá lá tratando com ele e ter a sua relação, né, com o próprio paciente, e ver que ele vive com paixão. Apesar do seu sofrimento, ele teve a capacidade de ter paixão por uma coisa que ele nunca teve na vida dele inteira. Grande estudioso de mitologia, Pois nunca ele teve um contato ele com lê aquilo. sobre os mitos, mas ele não consegue crer plenamente realmente na relação pura com aquele objeto dele. Ele não vive com paixão, ele vive realmente como um ser que passou justamente todo esse processo de castração e coisa assim que no final do filme mostra que talvez o Alan agora vai ser desse jeito, mas ao mesmo tempo vivendo sem nenhuma paixão, sem nenhum contato sem nenhuma devoção. Falando como Deus se normal, fosse né? Merleau-Ponty, assim, ele tem uma espécie de contorno único que ele vive. Enquanto você vê o humano como um múltiplo contorno, ele vive num pensado contorno único. Até que ele tem os sonhos dele lá também. E você vê da própria relação paciente-terapeuta, que na fenomenologia, que na verdade, como o Minkowski coloca lá no segundo da Virginia Moreira, né?
essa relação paciente-terapeuta é nossa. É uma coisa que tem de ambos. Então é uma coisa que tem entre o paciente e o terapeuta. Não é só você sair e deixar os sujeitos aparecer, mas você tem que ter uma intencionalidade também naquilo. Isso fica muito claro no filme, na relação lá dele com o Dysart lá. Até porque ele fica se incomodando também com aquilo, porque vai mexer em questões muito pessoais dele. Do Dr. Dysart, no caso, né? Como tu falou dessa relação aí da fenomenologia, na psicanálise fica diferente. Acho que um psicanalista, quando ele se posiciona assim, como tal, ele jamais faria o que o Dr. Dysart faria, eu acredito. Que ele saiu do lugar dele, certo, de objeto A, e passou a ser um sujeito naquele momento. Ele passou a discutir certas coisas com o paciente, que deslocou o desejo do paciente, botou em outro foco e foi pro dele. Falando até de justamente coisas que pessoais. ele entra em crise pessoal. Foi no momento que tocou assim o âmago, digamos, da personalidade dele. Quando falou da sexualidade dele, aí ele começou a Ele não conseguiu formar nenhuma barreira entre ele e o paciente. Isso mexeu tanto com ele que no final do filme ele tá completamente perturbado, ele tá pessimista e ele disse totalmente impotente, assim. Até que ele falou que é, digamos, comum dos casos, assim, digamos, de neurose avançada, que ele cita até neurose, né, digamos, o paciente tentar evocar isso nele, né, essa desconstrução. Ver a fraqueza dele, e ele conseguiu realmente ver a fraqueza dele e atingiu ele de um modo que ele começou a questionar toda a vida dele, a relação dele com a esposa, etc. Uma coisa boa do filme é justamente que ele foca muito na relação do analista com o paciente, né, dá pra tirar muita coisa, eu acho. Eu acho, assim, que a proposta, assim, digamos, para se pensar do filme é justamente essa, que talvez alguns estados que não são aceitos socialmente, eles levam talvez a um estado de completude, né? Mesmo que com todo aquele sofrimento psíquico devido ao social, o perverso lá do filme, totalmente bizarro, ele experimentava coisas que o psiquiatra... Ninguém uma vida normal, assim, e que estudava a mente, e mesmo assim não conseguia, que ele não rompia com aquela estrutura. Ele apenas estudava, mas ele não realmente sentiu que a pessoa... Ele tinha uma certa rigidez com aquilo, não era tão fluido, digamos assim. A natureza da própria linguagem é assim, né? A gente é preso nisso, não tem como fugir, né? Quando ele fala que ele não sabe dizer o que é, e diz que ninguém sabe, ele acredita que não sabe, eu acho que é uma coisa tão íntima que ele encontrou dentro de si mesmo, certo? Que viu na outra pessoa, que ele se assemelhou à angústia, entendeu? Essa coisa de ser faltante, entendeu? Do ser que está sempre em busca de algo e tem que significar aquela dor de alguma forma. Tanto ele, até a pessoa que se senta ali para tentar estudar, tentar dizer o que a pessoa tem, tentar qualificar. Tanto é que ele fala em remédios, né? Que critica essa parte, que o médico ele pode matar a paixão das pessoas. Mas não pode criar, né? Mas não pode criar. Anotei essa frase, contava. É muito legal essa parte, que ele pode apenas conter, mas ele... pode conter, mas criar não pode, né? Ele é o ego, a dissidência, ele não é o total que cria e... toda aquela paixão é uma criação puramente humana, assim, não tem como uma pessoa controlar isso, né? Apenas controlar como precisar, mas para surgir esse sentimento não tem, né? Ou seja, o papel da psiquiatria é bastante delicado, né? Pelo que ele mostra, né? E tem outras frases dele também que isso fica bastante claro com a própria vida pessoal do Dr. Dysart, no caso. Que ele tem os sonhos também, que ele sonha lá como se estivesse sacrificando crianças. Ele também trabalha de tratar crianças e adolescentes naquela instituição. E ele fica curando as pessoas. O que tu achou disso, assim? Mas pra mim essa é a grande... Sacrificar no sentido, digamos, de acabar com a integridade dela. Não, exatamente, tipo, como o Lacan diz, né? E segundo as aulas que a gente vem tendo, né? A impressão digital é o que te identifica enquanto sujeito. O sintoma é a tua impressão digital, né? A tua identidade. Então se você tirar aquilo, quem é você agora? E ele ganha a vida fazendo isso. Então ele fala, se existe um Deus da sanidade, eu sou um sacerdote. Ele é o sacerdote da sanidade. Isso é reflexo no sonho dele. Tem até o sonho dele, que ele simboliza justamente a figura do sacerdote. E tem assim, pelo que eu lembro da descrição do sonho dele, ele possui uma máscara, só que a partir do momento a máscara dele vai caindo, né? A máscara dele de sacerdote, ele vai se tornando simplesmente um humano como qualquer outra pessoa. A gente espera que atuava agora. Tá no congelador lá da tia. Eu achei esse filme muito bom. Eu imaginei sendo produzido por Hollywood. Eu acho que eu ainda vou assistir várias vezes. Tem Tem vários outros insights. Não, assisti acho que umas 4 vezes. Tu assistiu 4 vezes? Cada vez que assisti, você vai vendo outras coisas. Eu acho que, digamos, a abordagem mais rica para abordar isso seria a psicanálise.
Justamente, mas assim, pelo jeito que foi abordado o filme, a gente vê O cara, ele se tinha realmente um tornando, direcionamento. o foco é muito do significado que você dá às coisas. Certo? Eu acho que o foco muito é esse, né? Do que é real, do que é certo, do que é errado, do que é normal. Entendeu? Isso gira em torno da linguagem. Quem aborda mais esse enfoque é Lacan, a psicanálise. Né? Não, mas aí acho que fica meio, sei lá, contraditório, vulgar dizer que uma abordagem seria mais rica para abordar isso. Até porque Todas eu não conheço não tem uma contribuição. de ambas, né? Mas das duas que eu vejo, elas se confluem bastante. Toda essa questão da linguagem, você vem pegando de Heidegger, Russell. Você tem pontos de contato em todas as teorias, mesmo tendo, cada um tem um foco específico. É o de plástico. Pô, o bicho é barão, viu? Então, assim, eu queria perguntar, assim, perguntas mais objetivas. Qual a estrutura que vocês acham que o Wallace encaixa? De acordo com a psicanálise. Assim, eu vejo mais com a psicose, assim, talvez. Assim, então, aqui o Júnior falou da neurose, tal, da perversão, e realmente tudo se conflui, eu não consigo identificar propriamente. Mas assim, a psicose eu penso muito assim em relação ao momento que ele chega na clínica, que ele simplesmente tá falando jingles de televisão que não tem como, que realmente não é uma expressão, não é uma simbolização que um ser humano, digamos, dentro da sociedade teria como se, seria um modo de um ser humano dentro da sociedade se expressar a respeito do seu sofrimento. É um modo de se expressar totalmente único dele mesmo. Na fenomenologia você poderia abordar como uma psicose mesmo, porque o ajustamento que ele fez é um ajustamento psicótico, de você se colocar no mundo que seja de maneira insuportável para ele. Então você tem que simbolizar de maneira diferente da maneira psicótica, digamos assim. Porque tem toda aquela confluência da função id dele, o self dele vai se estruturando de maneira que ele tem uma certa afirmação da sua experiência vivida através dessas funções. Também, mas Ponti fala da questão da entrada total no imaginário, né? Quando ele Mas O imaginário uma puro, questão né? do surto, né? O imaginário puro seria o surto, e você vê lá que você não tem uma concretude, uns fios, tecidos na concretude da realidade, no caso do surto. Agora, papo, seria uma neurose, certo? A Pontinha, se o cara fosse entrar praticamente no real, na realidade concreta, entendeu? E não conseguisse tecer relações com imaginárias. Ele fosse diretamente ao pé da letra, ipsis literis, assim, não consegue estabelecer assim, relações fictícias, imaginação. A gente quando a gente subjetiva as coisas, né, a gente entende as metáforas, digamos assim. Um neurótico, digamos assim, de estado de surto para a Pontinha, ele jamais conseguia entender uma metáfora. Certo? Ele ia direto ao ponto, e não o sarcasmo ele jamais perceberia, mais ou menos assim, indo para a relação mesmo dele com a vida dele. Sim, em relação à psicanálise, eu pensei também na psicose, mas o Júnior veio trazer um pouco, eu estava falando com ele antes, que existe até existe um certo presença no nome do pai, né, no filme, por exemplo, na cena da praia, ele está naquele castelo de areia dele, que é justamente um domínio real, né, de fronteiras bem delimitadas. Mas ele sai desse domínio bem delimitado para ir justamente para o domínio do cavalo. O cavalo, pela primeira vez, surge como se fosse uma coisa fálica, uma coisa suprema, superior. E ele sai desse domínio fechado para ir para um domínio de total liberdade, total gosto, sabe? Entendi. Só que no final dessa cena, o pai e a mãe dele chegam lá e falam: por que você foi pro cavalo? Por que você foi? Digamos que ele indo pro cavalo é como se ele já tivesse entrado na sociedade, só que daquele modo, perverso. Aí eu vejo... Aí, por exemplo, tem um certo... não tem uma total ausência de controle dos pais, como você vê na cena final. Na cena do cinema. Na cena da praia. Aí na cena do cinema, você vê que pelo menos se tiver o nome do pai, é totalmente fraco. Porque o pai provavelmente foi pro cinema pra ver o filme do mesmo jeito que o filho, e ao invés dele reprovar o filho, dele se dar um tapa na cara, bater no filho, fazer qualquer coisa, ele simplesmente dá uma desculpa porque ele tava lá, e ele deixa o filho continuar com a moça, e ele sai... E quando ele sai do ônibus, pra ir pra casa, no ônibus, o olhar dele pro filho não é de reprovação, não é de, olha, você é culpado por isso, é simplesmente, esse é meu filho, vou deixar pra lá, sabe? Porque você não vê a presença do não, né? Não tem. Pai, entendeu? Mas quando a gente vê assim, a relação dele com as outras pessoas, tem um momento do filme que ele tá no estábulo, certo? Que ele fica sozinho com os cavalos, né? E entra naquelas casinhas lá que os cavalos ficam e começa a imitar o cavalo, né? Ele curte, mas assim no momento que ele escuta a voz do dono, ele sai. E ele tenta esconder, aquilo que ele está dizendo, que ele está fazendo. Então ele se reportou a um outro, certo? Aqui todas as pessoas se reportam.
Então, tipo, fechando assim, a gente vê que você pode identificar algumas estruturas, mas o que fica mais claro é a questão da psicose, tanto na psicanálise como na fenomenologia, apesar de ter outras características de... Justamente, eu vi que a gente podia identificar, por exemplo, as três. Eu vi as três, mas aqui eu achei realmente que seria da perversão, por aquelas... Assim, por ele gozar, realmente ele parece estar, digamos, tendo um orgasmo naquela cena do cavalo, montado num cavalo, sem exercer uma penetração, qualquer coisa assim. E na cena que ele se relaciona com a menina, ele tem um tipo de resistência. Ele não consegue chegar ao orgasmo, que seria aquele ponto de satisfação. Além daquela defesa, ela tá querendo falar com ele não consegue. Além do fato dele ter cometido um crime, no começo do filme ele ser retratado, digamos, como um criminoso. Mas aí no caso, se você for pegar com a fenomenologia, a gente trabalhou aqui, isso é o ajustamento que ele fez, né? São caras do ajustamento psicótico. Assim, até na psicanálise, ele não conseguiu se relacionar com a mulher porque ele não tem, nada foi interpretado nele em relação à sexualidade real, normal, de envolver penetração e tudo. Ele simplesmente vê aquilo como profano e como algo que vai justamente cisar a relação dele com Eccles, que é uma relação divina, não é uma relação real. A gente pode, mas se a gente for pensar de uma forma mais ampla, né, eu acho que cada um poderia dizer alguma coisa, né, que todo mundo dentro da linguagem, então vai dizer alguma coisa sobre isso, mas nem mesmo a pessoa que viveu aquilo sabe dizer. Eu acho que é um ponto forte. Né, por isso que às vezes esse real, né, do que Lacan fala, está tão presente até nas outras teorias. Porque sempre tem uma coisa que você não vai poder dizer e isso causa angústia. Quem vai poder negar isso, digamos, né? Acho que é um ponto central que você pode marcar. Isso aí. O que vocês acharam mais interessante no filme em particular? A dinâmica paciente-terapeuta, assim, a meu ver. Também, em relação a essa relação entre a devoção em relação à devoção e uma vida castrada, normal, com profissão e tudo, sem contato com a paixão e com o sofrimento. De mostrar que ele é um humano também, ele deseja, ele é um gente, ele é gente. Né? Não deve ser excluído da sociedade. Ele é um ser humano que em determinadas condições ele se tornou daquele modo, né? E a sociedade... Simplesmente o modo de estruturar normalmente, com qualquer pessoa se encontra, mas a sociedade exclui, porque não é visto como normal. E o psiquiatra também é gente lá, o doutor. Foi assim, perfeitamente natural o modo como ele se estruturou e a sociedade não aceita, né? Não está na civilização. Foi sim, Bob é mais, então. Lucas entendeu, Brindar esse 10, galera. Passaram como faz o salve com o que E qual o meu? Por que eu tô bebendo desse? Ele não sabe se Mostra o aparelho do Pokémon. Ei, doido, a gente tem que botar o Pokémon dele. Tu tá filmando? No making off? Olha aí, Pikachu. Já não pode cavalgar. Dizem que Pokémon. Ei, galera, a gente tem que botar aqui anexo o vídeo da Mônica. Dizem que perdeu uma banda. Dá pra sentar isso aí, pega o banco ali, mano. O cara quebrou o carro, galera. comida básica, pessoal. Se tirar aqui, vai dar partida, mas quebrou o palo. Bota no making off, comida.